Paz de Cristo, amados, Ismael Couto, passando para deixar mais um vídeo aqui para você. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu quero falar com você que ainda não é inscrito. Se inscreva no nosso canal. Não só visualize os nossos vídeos, mas que você venha curtir. É muito importante quando você clica aí para curtir. Isso ajuda, dá força ao nosso canal no YouTube. Você possa comentar à vontade sobre o que você acha, pensa, o que você já estudou sobre o tema proposto e que você venha compartilhar os nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, dá essa força para o nosso canal, para que nós possamos crescer no YouTube e também alcançar o máximo de pessoas que se interessam sobre esses assuntos, ok? A devocional que eu quero trazer para você hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. O texto base vai ser o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A igreja de Coríntios estava vivendo um momento muito complicado. Paulo havia plantado aquela igreja por meio da sua pregação evangelística e agora ele fica sabendo que a igreja de Coríntios estava vivendo situações completamente ao contrário daquilo que ele havia deixado como ensinamento para o povo seguir. Sabendo disso, o apóstolo Paulo começa a redigir esta primeira epístola, que tem como tema central corrigir os problemas do meio da igreja. No capítulo 10, Paulo lança mão de um ocorrido com o povo de Israel lá no deserto, ainda sob o comando de Moisés e Arão. Quando a gente volta aqui no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, observamos que nos primeiros 4 versículos, Paulo ele vai dizer que todos os israelitas eles foram beneficiados e presenciaram os milagres de Deus na sua saída do Egito até a trajetória no deserto. E quando chega no versículo 5, Paulo diz o seguinte: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, por que muitos ficaram prostrados no deserto? Porque Deus se desagradou das atitudes deles. E quais foram essas atitudes que desagradaram? A desobediência. Porque o povo começou a cobiçar, a idolatrar, a praticar imoralidades sexuais, tanto nos desejos carnais quanto nas práticas sexuais culticas, né, em oferendas a deuses pagãos que assim exigiam esse tipo de culto, e também começaram a praticar a murmuração contra Moisés, Arão e consequentemente a Deus. E o que tem a ver Coríntios com este episódio que Paulo traz à tona? Tudo a ver. Da mesma forma que muitos daqueles israelitas achavam que pelo fato de terem vivido aqueles milagres, terem presenciado todas aquelas maravilhas, era isenção, era algo seguro para eles, que eles poderiam viver da forma que quisessem sem problema algum, a igreja de Corinto também, a sua maioria, não vou dizer a sua totalidade, mas a sua maioria também, poderia estar pensando da mesma forma, que pelo fato de ter o nome de igreja evangélica, de ter culto, de ter pregação, de ter cânticos, de ter ceia, de ter batismo, de ter manifestações de dons espirituais, isto era isenção ou isto era uma garantia que eles poderiam viver da forma que quisessem, sem sofrer quaisquer consequências pelos seus atos errados. Com isso, Paulo vai deixar claro no versículo 12, exatamente para pessoas que pensam assim. Eu defino que pessoas que pensam assim, de fato, ainda não tiveram encontro com o verdadeiro evangelho. Porque quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, com a sua palavra, com o seu evangelho, a primeira coisa que ocorre na nossa vida é a mudança de vida. E em consequência disso, nós não nos acostumamos mais com a prática do pecado. Continuamos pecadores, continuamos errando, mas isso não nos faz bem. Nós não nos acostumamos mais em viver sob o domínio do pecado, porque nós temos uma nova natureza. Portanto, versículo 12, Paulo está dando um alerta exatamente nesse time que acha que pelo fato de estar no meio, de ter o nome de Igreja do Senhor dos Exércitos, está isento, está liberado para praticar o que quiser e o que bem entender. Paulo dá um alerta para a igreja de Coríntios. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia, porque ter o nome de cristão sem ter a essência do evangelho
isso não é garantia que você permanecerá em pé. Fique com esta palavra e que a paz da eterna esteja com todos. Amém.